Boa tarde, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Boa tarde. Digníssimos membros dessa nossa comissão especial que analisa a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, referente ao exercício 2021. Então, com essa audiência pública, ao processo de discussão e apreciação do projeto de lei 1146/2020, que trata, como eu disse, da nossa LDO, do exercício 2021, em cumprimento ao disposto do inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Já está compondo a mesa o ilustríssimo senhor secretário, ilustríssimo senhor Ibrahim Fauzi Alcade, digníssimo secretário da Fazenda do município, o senhor Guilherme Costa Moreira, da Divisão de Planejamento Financeiro, e a senhora Patrícia Paulino do Carmo, diretora de Planejamento Orçamentário. Também estão online presentes os seguintes senhores servidores: Oscar Otávio Bonilha Neto, diretor do Departamento do Tesouro, senhor Márcio Augusto Correia Barbosa, assistente de Gestão Pública, senhor Mário Sasaki, digníssimo secretário adjunto da Fazenda. O calendário das audiências públicas já foi distribuído previamente, publicado no Diário Oficial do município. O senhor secretário terá o prazo máximo de 30 minutos para a sua explanação. Em seguida, será aberta a palavra aos senhores vereadores, às senhoras vereadoras, caso queiram, bem como aos demais munícipes interessados que estão acompanhando a nossa audiência pelas redes sociais e pelo site da Câmara Municipal. Na sequência, a equipe da Secretaria da Fazenda efetuará os devidos esclarecimentos. Informo que, com o início da palavra do senhor secretário, estarão abertas inscrições ao público que nos acompanham, como eu disse, pelo site da Câmara e pelas redes sociais. Com a palavra, o senhor secretário Ibrahim Fauzi Alcade, digníssimo secretário da Fazenda da cidade de Guarulhos. Bom, boa tarde a todos os vereadores. Primeiro, eu queria consignar minha falta de ontem. Eu estava numa reunião com o prefeito Guti em São Paulo. Eu achei que daria tempo de eu chegar, mas infelizmente não. Então, eu queria pedir desculpa ao presidente da comissão, João Dárcio, e a todos os demais vereadores pela minha ausência de ontem. Mas, sendo suprida hoje, um pedido feito formalmente de desculpa a todos. E agora eu vou passar a palavra para o nosso agente orçamentário, que vai fazer toda a apresentação do nosso orçamento, e depois eu me coloco à disposição para dirimir qualquer dúvida aí dos senhores que porventura tenham. Uma boa tarde a todos. Cumprimento aos presentes e aos que nos acompanham remotamente. Vou colocar na tela a apresentação. Se em algum momento a fala ficar cortada ou não deve ter, podem pausar, que eu volto e repito. Então, vamos apresentar hoje a LDO de 2021, no que diz respeito ao orçamento sob supervisão da Secretaria da Fazenda. Sob supervisão da Secretaria da Fazenda... Só um minuto. Então... Nós vamos lá.
Sanados os problemas técnicos, vou reiniciar a minha fala. Então, vamos falar hoje sobre a LDO 2021, no que diz respeito ao orçamento sob supervisão da Secretaria da Fazenda. E sob a supervisão da Secretaria da Fazenda, a gente vai ter o orçamento próprio da Secretaria da Fazenda, os encargos gerais do município sob supervisão da Fazenda e os encargos gerais do Fundo Proguaru. Em valores totais, temos previsto para a Secretaria da Fazenda em 2021, 69.200.000, para os encargos gerais do município sob supervisão da Fazenda, 433.300.000, e para o Fundo Proguaru, 145.100.000. A partir de agora, a gente vai entrar em maior nível de detalhamento de cada um desses orçamentos, em separado. O primeiro deles, da Secretaria da Fazenda. O orçamento da Secretaria da Fazenda é composto por 3 programas. Então, vemos a seguir no diagrama, na parte de cima, em coloração mais escura, os programas, na parte de baixo, as ações. Esse mesmo padrão vai seguir para todos os órgãos. O primeiro programa, programa 0060, Gestão da Administração Tributária e Fiscal, vai contar com 69.200.000. Esse é o programa onde estão todas as atividades da Secretaria da Fazenda, inclusive a sua manutenção. E ele é formado pelas seguintes ações. Ações 2173, Gestão e Administração do Programa, com 57,3 milhões de reais, e ela compreende gastos tanto com folha de pagamento, como também gastos com a manutenção da Secretaria, aluguel, contas de consumo. Ação 2174, Execução orçamentária e contábil, apesar de contar apenas com R$ 5.100, tem suas atividades desenvolvidas sem a necessidade de maiores despesas. Ação 2175, Gestão da Receita, com 11.800.000, é onde se concentram os contratos de atividade finalística da Secretaria da Fazenda, contratos de banco, de correio e por aí. Programa 0061, Modernização da Gestão de Finanças, conta apenas com R$ 1.000, e uma ação 2176, Modernização Tributária e Fiscal, R$ 1.000, apesar do baixo valor, ela desempenha suas atividades sem a necessidade de execução de maiores despesas. O programa 0062, Gestão da Administração Operacional do Departamento de Licitações e Contratos, vai contar apenas com R$ 2.000, R$ 1.000 em cada uma de suas ações, porque quando o departamento passou a integrar a Secretaria da Fazenda, suas despesas foram incorporadas ao programa 0060, que é o programa geral da Secretaria. Em seguida,
encargos gerais do município, sob supervisão da Secretaria da Fazenda. Os encargos gerais do município contam com 5 programas. O primeiro deles, 0065, ampliação e melhoria da infraestrutura urbana. Dentro desse programa, a gente tem o PCM, que é a ação 1041, Plano Comunitário de Melhoramentos, que vai contar só com R$1.000, pois não há previsão de obras do PCM para o exercício de 2021. Programa 0066, Gestão, Administração Operacional sob supervisão da Fazenda, conta com 42,6 milhões, que está alocado em sua única ação, obrigações contributivas diversas, que compreende praticamente toda a sua despesa com repasses ao PASEP. Instituições, indenizações diversas. Dentro dessa ação, a gente compreende despesa com pensões judiciais, juros e multas por atraso em recolhimento, seja de INSS ou algum recolhimento da Receita Federal. Ação 0002, sentenças judiciais, que são os precatórios, contarão com 234 milhões e 400 mil. Ação 0003, sentenças judiciais de requisitórios de pequenos valor, são os RPVs, contarão com 5 milhões e 400 mil. Ação 0004, amortização e encargos de financiamento da dívida contratual interna, com 149 milhões e 100 mil. Aqui dentro a gente compreende despesas com encargos e juros do Programa Saneamento para Todos, parcelamentos de débitos de INSS, parcelamentos com a Receita Federal, contratos de subempréstimo com o PNFM. A seguir, teremos as ações 0005, 0006 e 0007, quais sejam amortização de encargos e refinanciamento da dívida contratual interna, integralização de capital e amortização e encargos de financiamento da dívida contratual externa, não prevêem despesa para o exercício de 2021. A seguir, teremos o Fundo Pró-Glória, que terá o seu valor de 145 milhões, dividido em 3 programas, desta forma seguinte. Programa 0082, ampliação e melhoria da infraestrutura urbana, vai contar com 84,3 milhões. Sua ação 1049, ampliação e modernização do sistema viário urbano, 38 milhões e 200 mil. 1050, ampliação e modernização do sistema de drenagem urbana, 12,4 milhões. 2207, manutenção do sistema viário urbano, 25,7 milhões. 2211, manutenção do sistema de drenagem urbana, 5,2 milhões. 2228, limpeza de terrenos baldios, construção de muros e fechamento de passeios, 2,6 milhões. Já no programa 0083, ampliação e modernização dos serviços urbanos, o programa vai contar com 56,8 milhões, tem uma única ação, que é varrição e limpeza urbana, que contará com esse total. No programa 0084, apoio administrativo e operacional, conta com 3,9 milhões e somente uma ação, manutenção e conservação das unidades municipais, que contará com todo esse valor. Agradeço pela atenção, era o que tínhamos a apresentar. Retorno a palavra. Obrigado pela explicação, pela apresentação. Eu franqueio a palavra agora aos senhores vereadores e às senhoras vereadoras. Algum vereador quer fazer uso da palavra? Sim, senhor presidente. Peço pela ordem a palavra. Vereadora Janete Pietá. Pois não, pela ordem, a vereadora Janete Rocha Pietá. Com a palavra, Vossa Excelência, vereadora. Obrigada, senhor presidente. Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer que eu aceito as desculpas
mas que realmente me trouxe transtorno à mudança. E eu só poderei ficar aqui, no máximo, até às 16 horas. Então, senhor presidente, eu vou pedir que me responda, porque eu não vou poder ficar o tempo todo na audiência, que eu espero que seja respondido todos os vereadores. Feito essa consideração, porque eu mudei minha agenda na quinta-feira e coloquei na sexta, que nós só tínhamos de manhã. E aí mudou, foi um imprevisto, tudo bem, mas para mim não está dando. Feito essa consideração, e eu agradeço pelas desculpas do secretário Ibrahim El-Kadi, quero saudar todos os presentes, na pessoa do secretário e como eu gosto sempre de paridade, da Patrícia Paulino, né? E neles eu saúdo a todos que estão aí da Secretaria da Fazenda. Assisti atentamente a apresentação e quero parabenizar a apresentação, porque, na verdade, a apresentação propõe metas e ações, porque o plano diretriz orçamentário, o objetivo maior é estabelecer as ações, porque as ações que não estiverem na LDO não poderão ser colocadas na lei orgânica, no orçamento anual, né, do ano que vem. Estamos falando sobre 2021. Feito essa segunda consideração, e parabenizo, eu queria fazer algumas considerações. A primeira consideração é que a crise sanitária ela vai provocar uma enorme crise econômica. Os senhores sabem melhor do que eu, porque eu não sou economista, apesar de acompanhar as questões econômicas, né? Passado a pandemia, a retomada, aliás, muito lenta, muito gradual, né? A meu ver, mesmo não sendo economista, a meta da arrecadação ela foi estabelecida antes da pandemia e, portanto, ela é irreal, para não dizer totalmente irreal. Ela prevê uma receita corrente de um total, se bem vi nos anexos, principalmente 19, de 5 bilhões e 200 milhões, né? 5 bilhões e 200 bilhões, mais de 10% superior à receita corrente deste ano. Aí eu pergunto, essa previsão ela foi fundamentada em quê? Tendo em vista, sobre a minha análise, isso o presidente pode confirmar, porque eu falei na audiência da saúde, que eu considero que a arrecadação será, doutor Mário Sasaki, que me deu o oizinho no início, 10% inferior. 10% inferior é uma questão muito grande. Então, a minha primeira pergunta, feito essas considerações de uma iniciante em economia, a estimativa da receita da prefeitura, como é que é? Ela foi feita como? Né? E aí a segunda pergunta é quais são as medidas previstas para esse aumento na receita? Porque, no meu ver, houve uma consideração dessa pasta de que haverá aumento, e eu acho que não, né? Por quê? Será que é impostos? Eu acho que não, porque os impostos, as pessoas estão com dívida, né? E foi previsto 1,7 bi para 2020, e para 2021
2 bi. Né? E como é que vai ficar as transferências correntes? Né? Que são questões que eu quero entender. Não estou, se for convencida, vou ficar feliz, né? Porque Guarulhos vai ser o oásis do mundo, né? Porque vai aumentar. Eu acho que é um pouco fantasiosa essas previsões, né? Agora, em relação às despesas, eu votei contra a utilização dos fundos da saúde, da criança e adolescente. Foi aprovado. Democracia é isso. Maioria é maioria, sou minoria e sou oposição. Foi aprovado. Mas, se foi aprovado essa questão, tem que constar nas despesas como é que ano que vem vai repor esse dinheiro. Porque quanto vai ser necessário para isso? Né? Porque, na verdade, é um trabalho hércules de vocês, né? Trabalhar com esses números, mas eu fico muito atenta, porque esses números não são números quaisquer. Esses números serão, através do dinheiro depositado, é que vai conseguir fazer todos os projetos políticos, todas as políticas públicas. Né? Saúde tem no mínimo 15%, mas nós sabemos que é muito mais, etc, etc. E aí a questão é que a outra questão é: a prefeitura vai conseguir cumprir o artigo 42 da lei de responsabilidade fiscal? Porque, segundo essa lei, não pode deixar para o ano de 2021 nenhum resto a pagar. Como eu vi atentamente, eu queria fazer uma pergunta de leiga, não se sintam ofendidos, nem nada, mas é o seguinte: eu considero que o programa 00, não sei se eu falar errado, vocês me corrijam. O 0002 não é 001, não, é 002, que diz da questão das precatórias. É um valor, a meu ver, absurdo, em um momento de crise, colocar essa questão. Não há possibilidade de uma discussão da prefeitura, junto com o seu jurídico, de no momento de crise, não pagar as precatórias para poder cumprir os deveres com as políticas públicas? É pergunta. Se não puder, eu sei que pode. E eu não estou dizendo que poder não pode, mas eu estou considerando um momento de crise. E aí, todo mundo entende, isso é planetário. Então, por que a prefeitura não se propõe a reduzir, a negociar a previsão de precatórias, tendo em vista que, a meu ver, 234 milhões é uma coisa muito grande. Isso para investir aonde? Para investir no 0082, que é o sistema urbano, que é 38,2, está ruim o sistema urbano. No 207, que é a manutenção do sistema urbano, que está com problema, que é apenas 25,6 milhões. Então, eu gostaria, como eu falei, eu já sei que tem aí o que me ataca direto. Agora, eu quero que fale em cima, não no passado, eu não estou falando do governo Guti, eu estou falando das diretrizes orçamentárias para 21. E é isso que eu estou colocando em nome da cidade. A cidade quer benefício e precisa, para concluir, dizer que a situação será muito grave, porque as pessoas estarão muito desempregadas. Não sei se ouviram, porque eu estou ouvindo aí uma voz intermitente enquanto nessas minhas últimas palavras. Eu peço que me respondam,
e agradeço, e dizer que eu quero entender, porque milagres, eu acredito em milagres, mas ao nível da economia, o dinheiro, o Cristo multiplicou os pães e os peixinhos, mas multiplicar dinheiro numa hora de crise, eu gostaria de saber a receita. Registrado, vereadora. Muito obrigado pela sua intervenção. Mais algum vereador quer fazer uma palavra? Eu gostaria, presidente. Com a palavra, vereador Moreira. Sim. Primeiro, quero cumprimentar a todos aí, cumprimentar também o Abiáquio. Tenho o maior carinho pelo Abiáquio, é um cara bacana. E gostaria de... Estou vendo aqui 234 milhões de precatório. Eu acredito que seja obrigatório mesmo pagar, até pela lei, a última lei, o último acordo que foi feito. Eu acredito que os municípios realmente têm que arcar com essa demanda, não tem jeito, né? Mas eu queria perguntar ao Ibrahim, com toda essa pandemia, esses problemas que nós temos, e certamente Guarulhos cairá a arrecadação, se cair 10%, dará mais de R$500 bilhão. Eu acho que esse orçamento está sendo um orçamento um pouco forçado, um pouco assodado pelo valor. Eu acho complicado, 5 bilhões, mais de 5 bilhões. Por gentileza. Está me ouvindo? Só um segundinho, eu vou silenciar o microfone, por gentileza. Reiniciar? Iniciar novamente? O senhor pode falar agora, que eu silenciei os outros microfones. Agora o senhor pode falar, pode continuar, por gentileza. O senhor precisa abrir seu microfone, vereador. Quero começar cumprimentando a Vossa Excelência mais uma vez. Cumprimentar o Abiáquio, né? Sabia que ele se chama Abiáquio? Ibrahim, né? E cumprimentar a todos da secretaria. E dizer aqui que vi uma despesa de precatório de 234 milhões, o que é bastante preocupante, mas nós sabemos que pela nova lei e o acordo firmado com os municípios, tem a obrigação realmente de se pagar, isso aí não tem jeito, né? E eu queria perguntar ao Ibrahim, essa previsão orçamentária de 5 bilhões e alguma coisa, né, com essa pandemia, certamente cairá o ICM, cairá o IPI, cairá todos os impostos correntes da produção nacional, que Guarulhos, claro, que faz parte do nosso país nacional, e não será diferente a queda. Se cair estimadamente 10%, nós vamos passar de R$500 bilhão de queda, né? Então, é um pouco muito forte. Eu gostaria de perguntar para o Ibrahim se dentro disso, com outras empresas particulares, empresas privadas, pessoas privadas, conseguiram negociações nos seus contratos, assim como a Câmara Municipal conseguiu, se Vossa Excelência conseguiu ou conseguirá para 2020 uma diminuição no valor, do valor dos aluguéis, do aluguel do imóvel, dos contratos, para que venha amortizar um pouco a diferença, essa queda da arrecadação. Demais, era só isso, nobre presidente João Dácio, e claro que Ibrahim é uma brincadeira, a Biaca é uma brincadeira, e o Ibrahim sabe disso. Eu acho que ele recebe com muito carinho. Até porque ele é palmeirense, fica tudo em casa. Tá bom? Ainda bem que ele justificou que é brincadeira, porque eu falei, nossa. Pior a brincadeira chamando o secretário palmeirense, né? Mas tudo bem. Pelo amor de Deus, piorou. Mais algum vereador quer fazer uso da palavra? Mais algum vereador Romildo? O senhor quer usar a palavra? Então, como não há mais vereadores querendo fazer uso da palavra, vereador Romildo? Então, com a palavra pela ordem, vereador Romildo Santos. Você quer usar o meu também na mesa? Eu quero. Por favor. Está aberto, né? Está aberto, só o senhor falar.
Senhor presidente, vereadores, secretário Ibrahim, todos os funcionários, então eu vejo da seguinte forma, o ano de 2021 vai ser um ano muito difícil, não só para Guarulhos, mas para o Brasil inteiro, né? Falar de finanças hoje é uma coisa muito difícil. Todo mundo diz, os especialistas e a própria Fazenda pode nos informar melhor, que com essa pandemia a cidade de Guarulhos vai perder cerca de 600 milhões de reais de arrecadação. Não sei se é isso, pelo menos é o que falam, né? Ficou muito tempo parado, a economia está voltando a girar devagarinho, todo mundo preocupado com essa doença terrível, né? E a gente sabe aí que algumas empresas e serviços vão acabar quebrando, não tem jeito, isso no Brasil inteiro. Empresas também, algumas não vão ter liquidez, não tendo liquidez, não vai ter nem lastro, não vai ficar difícil segurar os funcionários. Isso é muito ruim, principalmente porque quando não aquece o mercado interno nosso, e aí acaba gerando aí grandes problemas. Eu acho difícil a missão do secretário Ibrahim, né, junto com o prefeito, para poder realmente avançar em 2021, como o Brasil inteiro. A cidade de Guarulhos é uma cidade industrial, uma cidade maravilhosa, mas que nós temos grandes problemas. Eu já venho falando há alguns tempos, alguns dias, que o nosso maior problema hoje também, que o Ibrahim enfrenta, creio eu, dos próprios precatórios que agora o vereador Moreira acabou de dizer, né? Enquanto o Guarulhos gastava 18 a 20 milhões por ano, antes do mandato do prefeito Guti, de 2016 para trás, em março ou abril de 2017, se não falha a memória, o Supremo Tribunal Federal determinou que todas as cidades do Brasil, as 5.568 cidades, paguem seus precatórios. Guarulhos é a segunda cidade do país, das 5.568, que mais deve precatórios. 1 bilhão e 400 milhões, se não falha a memória. 2 bilhões? 2 bilhões de reais, né, de precatórios. Então, o que acontece? Não sei se hoje é cerca de 125 milhões por ano de precatório? 200 milhões? Então, é o que está previsto, que o Moreira falou, né? Então, 240 milhões de precatórios. Veja a diferença que era pago antes de dezembro de 2016, 20 milhões de precatórios por ano, né? Com essa determinação, todas as prefeituras do Brasil têm que pagar até dezembro de 2024 todos os seus precatórios, é lei. Né? Então, o que acontece? De 20 milhões, o prefeito Guti tem que pagar 240 milhões. É um absurdo, é muita coisa. E eu lembro que em setembro de 2018, o prefeito Guti, ele teve que ir lá em Brasília com o secretário da época de Finanças e dizer para o secretário de Finanças, para o presidente do Supremo, olha, aqui estão as contas da Prefeitura de Guarulhos. Se o senhor não liberar a parcela de novembro e dezembro de 2018, não vai ter folha de pagamento nem 13º, porque é muito alto os valores. E ele viu que realmente está tudo certinho, tanto é que as contas do prefeito Guti foram aprovadas, diferentemente da outra gestão que foram reprovadas. Né? Então, é um trabalho feito, muito bem feito com a Secretaria de Finanças, muito bem feito para a cidade de Guarulhos. Eu tenho certeza que a pasta, que é a da saúde, ela vai gastar muito mais do que os 35%. Né? Então, a gente sente muito porque se gastar só 15%, que é a lei, ou 20%, né, uma gordurinha a mais, mas a gente gasta 35% da saúde e não vê ainda o reflexo bom, não só em Guarulhos, como no Brasil inteiro. Mas eu acho que vamos avançar, vamos pedir para Deus para que o mercado aqueça, que a cidade de Guarulhos não perca mais nenhuma empresa. Inclusive, nós estamos fazendo um projeto de lei aprovando a venda daquela rua, né, passando por 99 anos para Balduco, uma empresa conhecida nacionalmente. Se a gente perde essa empresa, nós vamos perder muitos empregos e muitos impostos. E assim sucessivamente, cada empresa desse país que tiver vai ter seus problemas, mas nós, como os vereadores e o prefeito Guti e os secretários, nós temos que trabalhar para que nenhuma empresa mais vá embora. E se essa empresa for embora, o seu pai de família vai perder o emprego. Se perder o emprego, ele vai ter dinheiro para pagar o aluguel. Se não pagar o aluguel, vai com a sua família para debaixo da rua. Aí nós vamos ter problema de habitação, nós vamos ter problema de assistência social, aí nós vamos ter vários problemas. Então, a finanças e o orçamento, presidente, para encerrar, é muito importante para que o secretário faça as suas contas, faça a sua previsão. Mas, às vezes, a previsão não é o que vai ser realizado em 2021. Mas eu tenho certeza que pode ser 10% para cima ou 10% para baixo. Porque não dá para falar no ano de pandemia de 2020 se a gente vai acertar ou não nas finanças de 2021. Mas vai trabalhar com o que tiver na mão e vamos tentar aquecer o mercado de Guarulhos. É isso. Desejo sorte para o senhor secretário, que o senhor consiga realmente nos ajudar o prefeito Guti a ajudar a cidade de Guarulhos. Obrigado, presidente João Dás, parabéns pelo brilhante trabalho que está fazendo nessa LDO. Deus abençoe.
Muito obrigado, vereador Romildo. Como não há mais vereadores inscritos, eu devolvo a palavra ao senhor secretário para que faça, ou melhor, para que responda aos questionamentos dos vereadores. E também, nesse momento, eu encerro a participação popular, aqueles que acompanharam pela TV Câmara, pelo site da Câmara Municipal, e tiveram a oportunidade de fazer os seus questionamentos. Então, com a palavra para as respostas, o senhor secretário Ibrahim. Pois não, secretário, com a palavra a você. Obrigado. Vereador Moreira, só para deixar claro, eu sou São Paulino, tá? Não tem nada de palmeirense aqui, não. Não, então, desculpa. Deixa eu responder a vereadora Janete. Ela fez alguns questionamentos, anotaram aqui para mim, só para não perder dentro da sua fala. A senhora falou da previsão de receita, 5 bilhões. Obviamente que isso foi feito em fevereiro, antes da pandemia. Obviamente, a gente sempre usa o critério legal, que é PIB mais IPCA. Usamos o critério de 19, mas esses critérios legais, a gente chegou nos 5 bilhões. Só para discriminar esses 5 bilhões, são 3,4 de receita própria, os outros são repasses do governo federal, governo estadual, mais alguns repasses legais, por exemplo, como royalties de petróleo. Está passando o som aí? Entendeu? Por isso que chegou nesse óbvio. Obviamente que a gente vai, depois pós-Covid, a gente vai corrigir esses números na LOA de setembro, adequando os números, obviamente que vão reduzir esse valor, porque a gente sabe que a realidade não vai ser essa, infelizmente, porque obviamente que o mercado vai demorar para oxigenar o mercado e esses números vão ser alterados, obviamente. Então, em setembro, na LOA, a gente vai adequar a realidade nacional, eu acho que mundial, inclusive, né? Os fundos, é importante falar, porque criou-se uma fake news, o famoso cheque em branco de R$1 bilhão. Só para explicar isso, para deixar bem claro, na verdade é o seguinte, eram 870 milhões do Fundo da Saúde. Todos os demais fundos do município, como do meio ambiente, enfim, da COSIP, de todos, geravam 121 milhões. O que a gente fez? Num primeiro momento, era necessário suplementar o Fundo da Saúde. Então, juntamos todos os fundos do município e socorremos o Fundo da Saúde, ou seja, 870 milhões da saúde, que já é vinculado à saúde, e suplementamos com 121 milhões que tinha de todos os outros fundos. Por isso que gerou esse 991 milhões, 998 milhões, que criou toda essa fake news de R$1 bilhão, que nunca foi R$1 bilhão, até porque a despesa vinculada não pode ser mexida. Veio uma ação judicial, uma ação civil pública do Ministério Público e bloqueou esse dinheiro. Para deixar bem claro para todos os vereadores e a população, a hora que houver esse desbloqueio, nós vamos devolver para o fundo para acabar com essa polêmica, porque com a DREM a gente já pode substituir isso. Então, para acabar esse fundo, a hora que for desbloqueado judicialmente, a gente vai devolver para os fundos, porque com o socorro que recebemos do governo federal e com a DREM, a gente já consegue suprir esse déficit orçamentário da saúde para combater a Covid. Os restos a pagar, a gente herdou da administração anterior 425 milhões. Chegamos em janeiro desse ano com 245 milhões. Hoje, conseguimos reduzir quase 200 milhões, que era a meta do governo Gucci, chegar em dezembro desse ano com 0. Infelizmente, aconteceu um fato extraordinário que vai impossibilitar da gente ter restos a pagar. Obviamente que a legislação, ela relativizou todos esses critérios, enfim, então a gente está tranquilo em relação ao artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Os precatórios, como deixou bem claro o vereador Romildo, é uma obrigação legal que todos os municípios têm que cobrir. São 3% da receita corrente líquida do município, que dá esse valor absurdo que eu concordo com a senhora, que é 245 milhões. Nós temos uma liminar de andamento que está suspendendo temporariamente o pagamento dos precatórios até setembro. Em setembro, a gente tem que apresentar um novo plano de pagamento desses precatórios. Nós estamos negociando com o departamento jurídico nosso, junto com o DEPRE, para poder esticar esse parcelamento. Não sei se vamos obter êxito ou não, mas, enfim, é uma tentativa que os municípios estão fazendo, o Fundo Nacional dos Prefeitos está tentando chegar no Supremo. Empreitamos uma ação no Supremo, está com o ministro Luiz Fux, e vamos ver o que ele decide em relação a isso. A senhora tem total razão, que realmente é um absurdo, mas, infelizmente, é uma determinação legal e a gente tem que cumprir. Então, basicamente, são essas 4 questões. Não sei se eu deixei de responder alguma para a senhora, não. Vereador Janete? Satisfeita, vereadora? A senhora está sem som, vereadora, por gentileza. Como eu sou meia disciplinada, Continua sem som. já fui professora, eu fiz o meu texto, eu
checar, e aí o senhor pode continuar a resposta. Se faltar alguma questão, certamente eu lhe cobrarei. Mas, secretário Ibrahim, eu só quis dizer que eu sei que é obrigação, eu fui deputada, eu sou legisladora. Agora, o que eu propus é a questão de renegociar, tendo em vista a pandemia, né? Se não tivesse pandemia, era a lei e a obrigação. Agora, a minha proposta foi uma proposta, de renegociar, tendo em vista a pandemia. Essa eu acho que tem que ficar frisado, que obrigação, lei é lei, obrigação é obrigação. Mas ninguém esperava essa pandemia. Eu concordo com a senhora, por isso que eu disse que a gente tem uma ação e a gente está tentando negociar e nós temos até setembro para apresentar um novo plano. Só que não depende de nós, a senhora sabe que é o DEPRE, então a gente depende do DEPRE para aceitar ou não essa nova proposta. Enfim, mas a gente vai tentar, obviamente, renegociar, porque é um absurdo, 245 milhões de precatório por ano, compromete as finanças do município. Mas eu entendi o que a senhora quis dizer. Mais alguma? Eu acho que com essa eu respondo também a do vereador Moreira, que também é da previsão de receita, né, que foi a questão que ele me fez. Então, secretário, aqui, eu posso perguntar? Por favor. Posso, pela ordem, presidente? Pois não, vereadora. Eu fiz umas perguntas meias concretas, que eu anotei aqui no meu caderninho, que foram a questão se é suficiente, eu achei insuficiente, o programa, eu acho que é programa, né? Programa ou é ação? Ação é 0082, que é o sistema urbano, que é 28,2 milhões, e o 2.207, que é a questão da manutenção do sistema urbano, que eu acho que foram da precatória, o senhor me respondeu, ok. Agora, o senhor não respondeu, ou quem puder se me responder, essa questão, e também a questão do plano comunitário, que é o PCM, que faz parte, eu acho que é o 0065, se não me engano, senhor secretário, porque, a meu ver, o plano comunitário de melhoramentos, quer dizer, isso é a vida da população, né? Que a população quer melhorias concretas. E aí eu achei, quer dizer, tem a rubrica, claro que pode fazer uma revisão e ampliar o valor, mas eu queria saber essas 3 questões concretas, que é a questão do sistema urbano, manutenção do sistema urbano e o plano comunitário de melhoramentos. Perguntas concretas, senhor secretário. Vereadora, pode responder? Senhor secretário, pois não, com a palavra o senhor. Quem vai falar? Oi, tudo bem? Então, deixa eu falar, vereadora. É o seguinte, o orçamento ele é muito, muito curto. Infelizmente, as despesas e receitas, elas se compõem, enfim. Então, a gente faz uma previsão geral, né? Obviamente que no decorrer do ano a gente vai adequando às necessidades do município. A gente faz essa previsão tirando algumas situações, mas que no decorrer do ano a gente vai prevendo e vai vendo que não há necessidade de tanta verba para determinado caso e a gente vai substituindo por outro. A senhora sabe, que obviamente que a senhora já foi secretária também, que a gente vai readequando o orçamento conforme a necessidade do ano. Acontecem intercorrências no ano e a gente vai mudando as rubricas. Então, a gente fez dentro da necessidade atual, só que a gente não sabe do ano que vem. Então, a gente vai adequando esse orçamento, provavelmente vai trocando de rúbrica e aí vai adequando ao sistema, ao orçamento anual. Né? Então, por isso que a gente já fez um genérico e depois a gente adequa às necessidades do ano corrente. Né?
Agradeço mais uma vez, senhor secretário. Algum vereador quer fazer mais alguma intervenção? Se não, eu devolvo. Senhor presidente, eu tinha perguntado para o secretário se, por causa da pandemia, assim como a Câmara fez algumas reduções, se ele conseguiu ou conseguirá fazer reduções um pouco no valor do aluguel do prédio, contratos, coisas desse sentido, para diminuir um pouco a despesa. Essa ele esqueceu de responder para mim. Se ele conseguiu ou conseguirá, ou vai conseguir, ou vai tentar fazer esse tipo de negociação, que eu acho que é válido para o município, principalmente na situação que passamos, né? Pois não, vereador Moreira, consignado, senhor secretário. Vereador Moreira, então, isso foi uma determinação do prefeito Guti para que todas as pastas conseguissem a maior redução possível em contratos, em locação. Obviamente que é de responsabilidade de cada pasta, de cada secretário fazer. E a gente monitora mensalmente esses contratos, essa redução. A gente tem determinação até o final do mês passar em relatório. Então, hoje eu não tenho essa informação de quanto foi, mas há uma determinação do prefeito para que se faça isso. Depois eu posso passar a informação para o senhor, quais são as pastas que atenderam as metas e quais não, e o quanto foi essa redução. Mas há uma determinação específica do prefeito Guti para isso. Muito obrigado, secretário. Grande abraço. Mas se você... Está ruim. Eu agradeço ao secretário pela resposta. Eu peço para que envie a essa comissão esse relatório e nós encaminharemos ao vereador Moreira e aos vereadores da comissão que pertencem a essa comissão. Então, não havendo mais vereadores inscritos... Senhor presidente, eu achei maravilhoso o senhor pedir que envia para nós, mas aí eu gostaria de um detalhamento, não agora, para ser enviado, que o secretário disse que as verbas federais mais green vai resolver os problemas da lei que nós fizemos dos fundos. Eu queria mais detalhes apenas disso. Agradeço, boa tarde e bom trabalho nesse momento tão grave de pandemia. Boa sorte. Pois não, vereadora, o secretário ouviu o seu questionamento e enviará oportunamente, junto com a resposta dos aluguéis ponderados pelo vereador Moreira, a essa comissão, chegando, essa presidência encaminha aos senhores vereadores e vereadoras, ok? Então, como não havendo mais oradores inscritos, eu devolvo a palavra ao senhor secretário para suas considerações finais. Bom, ratificando o meu pedido de desculpas aí aos vereadores pela minha ausência de ontem, agradeço a Leniesa pelo trato, agradeço toda a minha equipe da Fazenda pelo trabalho de hoje e desejo boa tarde e boa sorte a todos nós, para tentarmos superar esse momento de dificuldade que todos nós estamos passando. Muito obrigado pela gentileza. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador João Barbosa. Senhor presidente, eu quero cumprimentá-lo pela condução brilhante, né, dos trabalhos, por esse novo modelo, né, de trabalho que nós empreendemos nesta casa, né, que brilhantemente, né, conduziu os trabalhos nesta casa, aos todos os vereadores e vereadoras, né, que esteve presente em todas as audiências, e ao nosso secretário que sempre nos atende com essa fineza, né, com essa educação, com esse respeito tremendo, entendeu, por toda essa casa e também por esses munícipes, né, que têm nos ajudado muito e ajudado o nosso prefeito Guti a passar por essa luta que nós temos enfrentado aí nesse momento de pandemia. Parabéns, secretário, parabéns a toda a sua equipe, que Deus abençoe, engrandeça o teu nome e o nome de todos que estão à frente dessa batalha contra este mal. Um abraço a todos, fica com Deus. Muito obrigado, vereador João Barbosa. Envaidecido com o vosso reconhecimento. Saiba que, na verdade, o sucesso dessa comissão e dessa presidência da Comissão dos Trabalhos foi devido à colaboração de todos os vereadores e vereadoras, a qual eu agradeço muito. Agradeço da mesma forma ao senhor
Ibrahim Fauzi Alcade, digníssimo secretário da Fazenda, colega advogado. Vereador, secretário, o senhor nem precisaria ter justificado a sua ausência ontem, mas fiquei feliz pelo seu respeito com esse legislativo e a sua justificativa. Eu, como presidente, já havia recebido um comunicado vosso, externei aos colegas vereadores, disse que foi uma confusão na sua agenda, realmente foi, por isso, o seu não comparecimento no dia de hoje, e já imediatamente marcamos para a data de ontem, remarcamos para hoje à tarde, com o aceite imediato de Vossa Senhoria. Agradeço o respeito para com essa Casa de Leis. Agradeço o senhor Guilherme Costa Moreira, da Divisão do Planejamento, presente aqui. Também a senhora Patrícia Paulino do Carmo, diretora de Planejamento, servidora de carreira. Também aqueles que nos acompanham remotamente, online, os senhores servidores Oscar Bonilha, diretor do Departamento do Tesouro, o senhor Márcio Augusto Correia, assistente de Gestão Pública, e o senhor Mário Sazaki, digníssimo secretário adjunto da Fazenda. Eu, antes de encerrar, eu quero fazer um comunicado aos senhores vereadores, que o prazo para emendas à nossa LDO será até o dia 23/6/2020, próxima terça-feira, até às 17 horas. Eu peço que as sugestões de emenda a esse projeto de lei sejam enviadas no e-mail do servidor Glauco, diretor de plenário dessa casa. Também informo que a reunião para deliberação do projeto de lei e análise das emendas será na quinta-feira, às 11 horas. Nesse mesmo formato de reunião, online. Na verdade, a presidência estará aqui fisicamente e os senhores estarão online nesse mesmo nosso formato, e o link será enviado aos membros dessa comissão, tanto pelo e-mail quanto também por WhatsApp, para agilizarmos os trabalhos. Eu agradeço, e já finalizando nossos trabalhos, eu faço questão de, mais uma vez, vereador João Barbosa e todos os vereadores dessa comissão, os quais eu nomeio nesse minuto: vereador doutor Eduardo Carneiro, líder do governo, vereador doutor Laércio Santos, vereador Edmilson Souza, vereadora Janete Rocha Pietá, vereador João Barbosa, vereador Lamé, vereador Moreira, vereador Pastor Anistaldo, vereador Paulo Roberto Sequinato, vereador Rafa Zamprônio, vereador Romildo Santos, presente fisicamente nessa reunião, vereadora Sandra Gileno, vereador Torninho da Farmácia e vereadora Cássio Portela, que mesmo não fazendo parte da comissão, fez questão de acompanhar online as nossas reuniões. Agradeço pelos elogios feitos a essa presidência, mais uma vez, reforço. Pois não? O Joel Rômulo, eu também estou aqui online desde o início. Eu não faço parte da comissão, mas estou sempre, tá bom? Ô, vereador Rômulo, obrigado, viu? Peço desculpa aí pela minha falha, não citar nominalmente Vossa Excelência. Mas agradeço a todos os senhores que colaboraram para que os trabalhos dessa comissão fossem transcorridos da melhor maneira possível, sendo um sucesso essa nossa comissão especial. Faço questão também de citar nominalmente os servidores dessa Casa de Leis, que nos ajudaram desde manhã para a realização dessas audiências públicas, no dia de hoje. O senhor Silvio Sampaio, Silvinho, Igor Maximiliano, William Santana, Rafael Cavalari, André Sayama, Glauco Telli, Cláudia Isidora, da equipe da taquigrafia, a Sônia Regina, também da equipe da taquigrafia, a Priscila Abdala, a Ana Paula Félix, Samara Ribeiro, Silvana Souza e a Karine Franco. Obrigado aos senhores servidores pela ajuda a essa comissão especial. Então, não havendo mais matérias a serem tratadas, dou por encerrada a presente audiência pública. Muito obrigado a todos. Boa tarde.